A jornada na lendária história de A Florzinha. Hoje, vamos embarcar em uma viagem mágica que une o mistério e a tradição ao mesmo tempo em que nos conecta ao coração das narrativas folclóricas. A lenda de A Florzinha é uma história que atravessa gerações, carregando consigo significados profundos e valores universais. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que não apenas intriga, mas também reflete sobre a condição humana, os laços com a natureza e a sabedoria das comunidades que preservam suas tradições. Desde tempos imemoriais, as lendas ocupam um espaço especial na construção das culturas. Elas transcendem seu objetivo imediato de entretenimento e se transformam em um espelho das crenças, valores e esperanças de um povo. Hoje, vamos explorar a alma dessa narrativa fascinante. No cerne da história está uma flor misteriosa, cercada por simbolismos e lendas. Dizem as gerações de uma pequena vila isolada que a florzinha só aparece em circunstâncias muito especiais. Essa flor não é comum, e sua presença é considerada, por alguns, uma bênção enviada pelos céus. A lenda de A Florzinha ganha ainda mais profundidade ao ser ambientada em um pequeno vilarejo escondido entre as paisagens exuberantes da natureza. Nessa vila, o cotidiano é envolto em tradições ancestrais, onde o palpável e o espiritual frequentemente se entrelaçam. O próprio isolamento do lugar contribui para criar uma atmosfera propícia ao surgimento de histórias como essa, imbuídas de mistério e simbolismo. A florzinha, como elemento central da lenda, serve como um símbolo universal que pode ser interpretado de diferentes maneiras. Alguns a veem como uma fonte de esperança, para outros, ela é um teste divino, desafiando os valores de humildade, bondade e respeito. Há também aqueles que enxergam nessa flor a manifestação da ganância, da arrogância e das consequências que podem surgir quando os humanos ignoram as leis do equilíbrio natural. O que torna a história de A Florzinha tão poderosa é sua capacidade de refletir tanto o lado positivo quanto o negativo da humanidade. Quando uma pessoa encontra a flor, suas intenções são testadas. Aqueles que a abordam com um coração puro encontram prosperidade e paz, mas aqueles motivados pela ganância ou falta de consideração enfrentam situações que desafiam suas ações. O remoto vilarejo onde a lenda se passa é mais do que apenas um pano de fundo, e ele é uma peça fundamental que mantém essa narrativa viva. Em muitas culturas, as histórias de lugares isolados permanecem mais puras, com menos interferências externas. A lenda de A Florzinha é, portanto, tanto uma obra de mistério quanto um testemunho da força das tradições comunitárias. A história desta flor remete a ideias sobre humanidade, moralidade e harmonia com a natureza. A flor misteriosa representa o vínculo entre o humano e o mundo natural, lembrando-nos que, apesar de nossas diferenças culturais, compartilhamos valores universais. Ela é uma advertência para respeitar o equilíbrio do mundo ao redor e guardar virtudes como humildade e compaixão. Outro mistério que mantém o fascínio pela lenda é a maneira imprevisível e peculiar pela qual a florzinha aparece. Segundo as histórias, a flor só surge durante eventos muito específicos que, por vezes, desafiam explicação racional. Esse elemento sobrenatural, que se mistura ao cotidiano do vilarejo, cria um senso de encanto no coração dos ouvintes e desperta sua curiosidade. Uma das características mais fascinantes do folclore é sua capacidade de transformação. A florzinha não é exceção, dependendo do contador, alguns detalhes mudam, mas os valores simbólicos permanecem intocados. Essa adaptação contínua permite que a lenda permaneça relevante e significativa para cada nova geração de ouvintes. Por trás do mistério e da beleza da história, encontra-se um profundo aprendizado moral. A lenda incentiva reflexões sobre nossos próprios valores. Somos guiados pela humildade e bondade ou pela ganância e descaso? Essas lições, simples à primeira vista, carregam significados que podem moldar não apenas indivíduos, mas também comunidades. A vila isolada onde a história é ambientada reflete a importância das tradições coletivas. A lenda de A Florzinha não é apenas uma história, ela é um laço cultural e emocional que conecta os moradores, lembrando-os de sua herança compartilhada e do valor de preservar essas histórias entre as gerações. Toda lenda tem suas raízes em algum momento ou fato. A história de A Florzinha pode ter sido inspirada por eventos reais, fenômenos naturais ou até mesmo transformações sociais. Esses fatores ajudaram a moldar a história em algo que agora transcende o tempo e o espaço. Uma das maiores forças dessa lenda é a maneira como ela revela os diversos aspectos da natureza humana. Suas interpretações variam, mas todas se relacionam de alguma forma a virtudes e falhas humanas universais. Isso torna A Florzinha mais do que uma história local, ela é um reflexo de nós mesmos. A questão de se a florzinha é real ou fruto da imaginação humana é um dos elementos mais cativantes dessa história. O fato de a flor nunca ter sido confirmada ou provada por métodos científicos reforça a natureza mágica e misteriosa da lenda.
Mesmo em um mundo moderno e tecnologicamente avançado, lendas como a de A Florzinha continuam a fascinar. Isso ocorre porque elas falam de experiências que vão além do tangível, evocando emoções e reflexões que permanecem na mente do ouvinte muito depois que a história termina. Apesar de suas origens localizadas, a lenda de A Florzinha compartilha muitos paralelos com histórias de outras culturas ao redor do mundo. Isso comprova que, independentemente de nossas diferenças, há algo intrinsecamente humano na maneira como damos significado ao desconhecido. Um dos aspectos fundamentais que mantém viva uma lenda como essa é a forma como é contada. A tradição oral, com seus detalhes vívidos e fluxo emocional, não apenas transmite a história, mas também cria uma conexão única entre o contador e seu público. O mistério é um ingrediente essencial nas histórias folclóricas. Ele nos cativa ao levantar mais perguntas do que respostas, instigando a imaginação e mantendo viva a necessidade de explorar essas narrativas. Manter histórias como a de A Florzinha vivas é crucial para preservar não apenas o folclore, mas também a riqueza cultural que ele representa. As lendas nos lembram de quem somos e de onde viemos, e merecem ser compartilhadas com as próximas gerações. Seja em busca de lições morais, inspiração criativa ou apenas simples entretenimento, a lenda de A Florzinha continua a alimentar nossa imaginação. Ela transcende seu contexto original, oferecendo algo significativo para cada pessoa que a ouve. A Florzinha é muito mais do que uma história de um pequeno vilarejo. Ela é uma narrativa atemporal que reflete nossas esperanças, valores e desafios humanos. Ao ouvir ou recontar essa lenda, continuamos a dar vida a uma história que transcende o tempo, transmitindo seus ensinamentos e mistérios para aqueles que virão depois de nós.